Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus. Com essas saudações que Paulo usava, nós queremos começar também o nosso comentário sobre 1 Coríntios, que é esta playlist. Estamos agora iniciando os comentários em vídeo de 1 Coríntios. Eu quero te pedir um grande favor, que você divulgue este link e, ao mesmo tempo, assine o nosso canal. É muito importante para mim e para a divulgação da palavra de Deus. Também, em breve, você vai receber alguns links para você poder ter alguns esboços do livro de Coríntios. Se você quer participar da nossa comunidade, vai aqui embaixo nos comentários e você pode acessar a nossa comunidade de 1 Coríntios ou da nossa comunidade geral de espiritualidade cristã brasileira. Um grande abraço e não esqueça de assinar o nosso canal ou também visitar a nossa escola na plataforma Academia Bíblica do Discipulado.com, www.academiadodiscipulado.com. Não esqueça de colocar o www para que você chegue lá. Um grande abraço, solta a vinheta. Olá pessoal, tudo bem? Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar então com o nosso estudo, nosso comentário sobre 1 Coríntios. Eu estou aqui com a minha Bíblia, com minhas anotações, enfim, tudo. Então, por isso que fico olhando mais para baixo muitas vezes, vai me perdoar, tá? E a outra coisa é que não esquece, vou repetir de novo, anotar aí, ou melhor, assinar o nosso canal, fazer teu comentário, e acessa o nosso grupo de estudo aos Coríntios, panorama de estudo aos Coríntios. Por quê? Porque lá eu vou mandar o esboço daquilo que estamos falando, ou de futuras pregações que você pode usar, tá bom? Senão você vai ficar por fora e aí não vai ficar legal, tá bom? Aliás, se você precisar, né? Se não quiser, não tem problema não. Tá bom, então nós queremos agora continuar, paramos no versículo 3, e então nós queremos continuar pensando um pouquinho, né? Entreter aqui a nossa teologia, aumentar o nosso conhecimento a respeito da carta aos Coríntios. Bela carta, não é? Tem muita coisa que a gente precisa aprender com eles, com nossos irmãos corintianos, e ver o que podemos aplicar na nossa realidade local. Bom, o que nós temos que ver agora é que nosso irmão e nosso caro irmão Paulo passa a falar sobre os coríntios, no sentido agora de que apresenta, tá? Veja bem o que vai mostrar agora a partir do versículo 4, né? A necessidade de agradecer. Que podemos falar aqui em termos paulinos, que vai colocar 3 coisas importantes. Uma é a promessa que se faz realidade. Quando Paulo pregou aos Coríntios, ele disse que Cristo podia fazer determinadas coisas e realmente vai acontecer. Outra coisa que ele fala é sobre o dom que foi otorgado. Paulo aqui utiliza uma das suas palavras favoritas, carisma, que, veja bem, alguns chamam de carismata, alguns carismata seria efeito da graça. Então, os carismas que Deus dá são efeitos da graça. Significa um dom otorgado livremente ao homem, um dom que não merecia e que jamais poderia ser obtido por si mesmo. Esse dom, Paulo diz que Deus o dá conforme ele quiser. A salvação é o dom, é o carisma de Deus que outorga ao homem todos os dons. Isso vai falar lá no capítulo 12, como você bem conhece. E também vai falar sobre a comunhão que nós temos
e também a respeito de Jesus, e vai falar futuramente algumas coisas relacionadas ao dia do Senhor. Então, há muita coisa neste texto. Por isso que eu falo, sempre vou insistir com vocês, de que quando nós queremos que a Bíblia, o texto fala, há uma grande diferença em falar do texto e o que o texto nós podemos deixar que ele fale por si. E o que é falar, deixar falar por si? Você percebe que, e eu já fiz isso muitas vezes, isso é parte da nossa cultura, parece, cultura de pregador. Nós começamos, lemos o texto, e imediatamente passamos a aplicar o texto na congregação. Falamos assim, olha, o texto aqui está falando para você e para mim. Não, não está falando para você e para mim. Primeiro ele falou para a igreja lá em Coríntios. E se você souber esse contexto de das lutas de Coríntios, das brigas, que apesar de todas essas brigas, Paulo enfatiza sobre os carismas, sobre a graça de Deus, com certeza você vai impactar a sua congregação, para transformar vidas a pregação que você faz sob a direção do Espírito Santo, falando o que a Bíblia fala e não o que a 100% da sua interpretação fala. Então, essa é a diferença que eu entendo que acontece quando nós permitimos que Paulo, Tiago, Pedro falem muito mais do que nós falamos, ok? Então, já falamos então até o até o versículo 3, agora falemos um pouquinho, mais um pouquinho, sobre o versículo 4 a 9. Paulo nos dá, então, a ideia agora de que não tão somente a igreja de Cristo participa dessa bênção, ou melhor, da igreja de Corinto, participa dessa bênção, senão que todos nós participamos, tá? E ele começa no versículo 4 dizendo algo que é comum a ele. Depois de saudar, ele expressa a gratidão a Deus usando a graça, né? Sempre dou graças a Deus. A palavra graça, né, é a mesma que Paulo vai usar quando ele diz assim, havendo dado graças, partiu o pão, lá no 1 Coríntios 11, 24. É de onde vem a palavra Eucaristia. A palavra Eucaristia é uma palavra de dar graças. Então, Eucaristia por ti, por você, por mim. Né? Dar graças por vocês. É uma palavra grega e que, como já disse, é um dom de Deus. Né? Esta gratidão vem de Deus, ou melhor, vem de Paulo por causa daquilo que Deus fez. O versículo nos faz lembrar que essa gratidão pelos coríntios não é para os coríntios ou para os corintianos, mas é para Deus. A gratidão por causa da igreja em Corinto se dirige a Deus. Então aqui novamente é exaltada a igreja. Quando eu falo de igreja, não falo do templo, não falo exclusivamente de uma denominação. Quando eu falo de igreja, falo do corpo de Cristo. Tá? Esta magnífica obra que Deus faz, este templo do Espírito Santo, que é o corpo de Cristo. A natureza da graça como dom de Deus está realçada quando Paulo fala que por causa da graça que lhes foi dada, foi concedida, esta graça se manifesta onde? Nos dons espirituais que mais tarde Paulo vai falar. É característico de Paulo, então, o emprego desta expressão ao falar das distintas comunidades da fé com que guardava ou tinha uma relação. Então, a graça divina chegou aos coríntios em Cristo Jesus. Sempre dou graças a meu Deus por você, por causa da graça que foi dada por ele em Cristo Jesus. Não há graça fora de Cristo Jesus.
eu tenho uma visão da graça de Deus ampla, geral e restrita. Eu entendo de que Deus nos dá graciosamente a oportunidade de ouvir o Evangelho, de me arrepender, de me aceitar do jeito que eu sou. Ele não me exige nada. Ele não diz que eu tenho que abandonar pecados. Não há nenhum texto na Bíblia que eu me lembre que diz que eu tenho que deixar os pecados para seguir a Jesus. Pelo contrário, ele diz que eu ouça Jesus, siga Jesus do jeito que eu estou, porque isso é graça. E a graça de Deus vai continuar trabalhando. Veja bem o que o texto diz. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo. Isto é, em toda a palavra e em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês. Então, o versículo 4, 5 e principalmente o 5, Paulo começa a detalhar especificamente os dons espirituais com que os coríntios começam a ser abençoados através de Jesus. Conhecimento, confirmados entre eles, né? E em toda a palavra e em todo o conhecimento. Não há nenhuma razão de outras palavras a não ser a palavra de Deus, de Jesus. Desta maneira, Paulo, mostrando estes dons, né, e ao mencionar em toda a palavra, é possível que Paulo se refere, né, à eloquência dos coríntios, ou seja, a sua facilidade para expressar seu conhecimento. Desculpa aí. Respeito ao conhecimento que havia ali nesse contexto grego. Corinto está perto de Atenas, ali na Grécia, onde há muita filosofia. Então, o que Paulo está colocando aqui? Que diante da graça, nós somos, e no caso os coríntios, são abençoados grandemente com o conhecimento. Seria difícil que não fosse assim devido ao lugar que Coríntios está nas ligações com a cidade vizinha. O que chama a atenção é que Paulo não faz nenhuma crítica ou censura, né, ao conhecimento dos coríntios. Ao contrário, ele passa a louvar o conhecimento que os coríntios têm. Tá? Eles têm muito conhecimento. E este conhecimento, esta sabedoria da palavra, tudo que eles têm, é fruto da graça de Deus. Então, conhecer a palavra, conhecer a mensagem, conhecer o evangelho profundamente, e esse é meu desejo com esses comentários, é uma graça de Deus. Então, prontamente ele reconhece o conhecimento dos coríntios. Por isso que não é insignificante que a palavra conhecimento ou gnosis figure tantas vezes nas palavras ou nas cartas de Paulo, e especificamente nesta correspondência com os coríntios, como já falei em outras cartas paulinas. No versículo 6, então, Paulo começa falando sobre porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, tá? Porque o testemunho de Cristo não é o testemunho da igreja, é o testemunho de Cristo. Então, tudo aquilo que Paulo tinha falado quando ele esteve lá em Coríntios, isso foi confirmado. Então, se você observar Atos 18, que é a fundação da igreja em Corinto, você vai ver o que aconteceu. Como a igreja foi fundada, sobre que base. Ele passou 1 ano e meio ensinando a palavra de Deus. Olha só, 1 ano, 18 meses. E nós gastamos pouco tempo com nossas igrejas ensinando a palavra de Deus. O que nós gastamos mais tempo? O que nós gastamos tempo? Treinando, que é bom, sem dúvida nenhuma, é música, em diversas atividades, mas faça uma análise da sua comunidade e responde esta pergunta: quanto tempo a sua comunidade, a sua igreja gasta no ensino? No ensino de uma revista, no ensino de um livro qualquer, que é bom, né? Eu tenho aqui vários livros que podem ajudar a entender a palavra de Deus. Mas o estudo da palavra
Isto é, falar para a sua igreja, irmãos, eu vou pregar durante um mês, durante 3 semestres, somente o livro X. São poucos. Por quê? Porque requer esforço. Bom, continuamos. Versículo 7 é uma continuação logicamente, no versículo 6. E neste Paulo afirma que o problema dos coríntios não era uma carência dos dons espirituais, mas os coríntios não sabiam usar os dons corretamente. Seu conhecimento a respeito aos dons espirituais era imaduro e com defeito, defeituoso. E toda a carta, então, vai ser testemunho deste fato. Tá? Pense, mesmo por causa desta imaturidade, os coríntios esperavam a revelação ou o descobrimento da vinda de Jesus. De modo que não lhe falta nenhum dom espiritual enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Né? A revelação, o apocalipse, né? Possivelmente referindo-se à segunda vinda de Jesus. Então, a opinião é que mesmo o Espírito que tinha dado essa capacidade aos coríntios de muitos dons, também este mesmo Espírito guardava na sua fé a respeito a este encontro com Jesus, seja pessoal, seja via morte, enfim. E assim o versículo 7 mostra que Cristo, né, é o foco da nossa esperança. Agora, no versículo 8, afirma a fidelidade de Deus. Versículo 8 e 9. Ele os manterá firmes até o fim. Então, não é o meu jejum, não é a minha oração, o meu estudo da palavra. São importantes, eles devem ser feitos, devem fazer parte da nossa vida. Mas ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis. Não é uma possibilidade, mas é uma certeza, porque é ele que nos mantém firmes. Então, a irrepreensibilidade não depende de mim, depende da própria graça, o poder do Espírito Santo, que, logicamente, não impede que você ore, estude a palavra e procure saber a vontade de Deus. Isso faz parte. São as ferramentas que Deus pode usar, mas não são as obrigações, que muitas vezes eu já fiz isso, por isso que posso falar. Eu já me neguei a participar de vigílias, porque à meia-noite eu já começo a passar mal por falta de sono. Alguma pode dizer, mas isso é pecado, você tem que castigar o corpo. Mas isso não é o ensino bíblico. O ensino bíblico não é legalista. O ensino bíblico é gracioso. O ensino bíblico te dá ferramentas que eu posso usar, você pode usar de uma maneira ou outra, sem dogmatizar essa prática. E então, o versículo 8, como diz, mostra que a fidelidade, né, é vinda da parte de Deus. Paulo nunca duvidou da fidelidade de Deus. Nos seus escritos, anota que Deus é quem chama, mas também Deus é quem preserva. Esta fidelidade você vê no chamado de Deus, que determina a nossa comunhão com Cristo. Isto não é uma comunhão da natureza exclusivamente através de práticas ou alguma coisa semelhante. Não, é uma unidade que nós temos de que pertencemos ao Senhor. Então, é a unidade que nós temos como igreja de Cristo. Então, perceba bem que Paulo trabalha, e este texto aqui, em 1 Coríntios, não estamos observando exclusivamente o texto, como como diríamos, uma unidade. Por quê? Porque ele sabe que a igreja, corpo de Cristo, não se pode separar. Então, Paulo vai nos mostrar isso em toda parte, porque todo o desenvolvimento de Paulo em Corinto é fruto do quê? Da graça de Deus. E estes versículos iniciais são importantes para entender o resto. A entrega de dons, vencer os problemas morais, vencer o orgulho,
aprender e saber corretamente da palavra sobre a ressurreição. Então, cabe a nós, nestes versículos, adquirir. Por isso que eu disse para você, e volto para terminar estes versículos, esta análise rápida, é que se eu estudo esse versículo, do versículo 4 até o versículo 9, dentro dessa realidade de Corinto, que era uma igreja problemática, era uma igreja que estava num mundo corrupto, era um mundo imoral, um mundo cheio de devassos, enfim, mas, inclusive, muitos daqueles que estavam na igreja, o que Paulo considerava era, ou foram, aliás, devassos, imorais, mas agora eles deixaram tudo isso, mas como deixaram? Será que todos deixaram 100%? Será que lá dentro só existem impecáveis? Não, não, o problema não é esse. Em Coríntios não há impecabilidade. Em Corinto há uma centena, talvez, ou uma dezena de crentes pecadores que, quando Deus olha para essa igreja, ele diz: não, eles estão em Cristo. E por causa disso eles são santos. Eles deixaram de ser devassos. Eles deixaram de ser imorais. Mas eu olho para eles porque eles estão em Cristo. Talvez alguns ainda estão pecando, talvez alguns ainda estão falhando, outros estão mais, entre aspas, uma santidade mais elevada, como nós gostamos de colocar. Mas para Deus, todos estão no mesmo nível. Qual é o nível? Eles estão em Cristo. Não despreze a graça de Deus. Ela vai além daquilo que as minhas regras, as minhas leis estão exigindo da minha congregação, ou até pregando por aí. Grande abraço, nos vemos nos próximos comentários neste texto maravilhoso de Coríntios, tá bom? Não esquece de dar o teu like, não esquece de falar sobre estes comentários, não esquece de divulgar. Entra no nosso grupo e lá você vai receber o link para baixar o esboço ou os esboços, não sei quanto vão dar, ainda não postei o primeiro, então, mas vai lá para você poder conseguir e ter estes esboços que podem te ajudar a entender melhor a Epístola aos Coríntios. Um grande abraço e que Deus te abençoe. Nos encontramos nos próximos comentários.